verdadeiro e único Deus, Salvador e Libertador da humanidade. Meu mestre querido e amado, Jesus Cristo, e ponto final. Rapaz, esse comentário me deu até um frio na espinha. Mas vamos lá. Por quê? Como dito por ela, a verdade liberta, né? Então bora trazer algumas informações bem basadas por aqui. Abre aspas, Jesus é meu mentor, é o verdadeiro e único Deus. Isso não se sustenta nem na Bíblia. O próprio Cristo sempre se referiu a Deus como meu Pai, deixando claro que ele e Deus eram distintos. Veja só, Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, orem assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estais no céu. Ou seja, Jesus está falando com alguém. Se ele fosse Deus, ele estaria orando para quem? Para o espelho. Isso deixa claro que Deus está no céu e não encarnado, nos ajudando a evoluir. Mateus capítulo 26, versículo 39. Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Se ele fosse Deus, ele estaria conversando com ele mesmo? Tipo um esquizofrênico celestial? João capítulo 14, versículo 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis. Porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Se Jesus disse que Deus é maior do que ele, então, bom, acho que nem preciso terminar essa frase, né? João capítulo 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Vá até meu irmão e dizei-lhes que eu subo para o meu Pai, e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ou seja, Jesus reconhece que todos somos filhos de Deus. Não tem ninguém com a coroa VIP na cabeça. João, capítulo 5, versículo 19. Então Jesus lhes explicou, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê a fazer o Pai. Se ele fosse o próprio Deus, ele precisaria esperar para ver o que Deus faz antes de agir? Meio sem sentido, sem nexo, né? Abre aspas. Único Deus, Salvador e Libertador da humanidade. Isso é base espiritual universal. Hebreus capítulo 12, versículo 1, fala sobre a grande nuvem de testemunhas. Ou seja, aqueles que já partiram e seguem acompanhando a evolução da humanidade. Mas se ainda assim não fizer sentido, vamos continuar mais um pouquinho? E ó, dentro da Bíblia. Mateus capítulo 17, versículo 1 a 3. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Estranho isso, né? Então Jesus conversa com espíritos desencarnados, e tá tudo certo. Mas se você disser que tem mentor espiritual, vão te chamar de herege? O verdadeiro aprisionamento religioso demonstrado nesse momento. Jó, capítulo 4, versículo 15 a 17. Um sopro passou pelo meu rosto e eu fiquei todo arrepiado. Alguém estava ali. Olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Houve silêncio e depois ouvi uma voz que disse, o próprio Jó relata um espírito se manifestando para ele. E olha só, durante o sono. Mas a gente finge que isso nunca existiu. Samuel, capítulo 28, versículos 1 a 15. Então a mulher perguntou, quem é que você quer que eu faça subir? Samuel, respondeu ele. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul, porque o Senhor me enganou, o Senhor é o rei Saul. Não tenha medo, respondeu o rei. O que é que você está vendo? Estou vendo um espírito subindo da terra, disse ela. Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, ele está todo enrolado numa capa. Aí Saul entendeu que era Samuel. Ajoelhou-se e encostou o rosto no chão, em sinal de respeito. Então Samuel disse a Saul, por que é que você foi me incomodar? Por que me fez voltar? Saul respondeu, é que estou numa grande dificuldade. Os filisteus estão em guerra contra mim e Deus me abandonou. Ele não me responde mais nem por profetas, nem por meio de sonhos. Foi por isso que chamei o Senhor para me dizer o que devo fazer. E Samuel aparece mesmo. Prova bíblica da mediunidade, que antes era considerado feitiçaria. O plano espiritual existe e todos os espíritos buscam a evolução através da caridade, através do trabalho espiritual. Vamos seguir embasando? Veja o trecho do Livro dos Espíritos, pergunta 558. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na Terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Ou seja, os espíritos eles têm missões espirituais, eu sei. É mais fácil acreditar
que só tem você e Deus nesse rolê todo aí, né? 569. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? Podem tê-las num e no outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? São tão variadas que impossível seria descrevê-las. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus, e não vos é dado penetrar-lhes todos os desígnios. A missão dos espíritos tem sempre por objeto o bem. Quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade e de velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais. Velar por aqueles de quem constituíram guia ou protetores, dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Assim, no mundo físico como no espiritual, o espírito se adianta conforme a maneira que desempenha a sua tarefa. Se existem seres espirituais ajudando a humanidade, adivinha o nome que a gente dá para eles: mentores espirituais. Então, diante de tudo que trouxemos aqui de embasamento, se a verdade fosse essa, Jesus não seria nem Cristo. Jesus não seria Jesus, ele seria um egoísta. Se fosse tudo só ele que resolvesse, se fosse só ele que atendesse as orações e resolvesse os BOzinhos no plano espiritual, e os demais espíritos, como é que iriam evoluir, crescer? Ele seria um egoísta. E egoísta é algo que não é compatível com a energia de Jesus. Mas, porém, todavia, o que eu quero deixar claro aqui, que cada um encontra-se com um nível de consciência. E nível de consciência eu não estou dizendo que se você entende o que eu estou falando, você é melhor ou você é pior, que eu sou melhor ou pior. Que essa irmã que enviou, né, esse comentário, é lógico, ela está dentro dos dogmas religiosos, e eu já falei sobre isso e falo muitas vezes. Eu gosto dos dogmas religiosos, justamente por causa disso. Há diversas pessoas em diversas condições diferentes, níveis de consciência diferentes. Os dogmas religiosos cumprem o seu papel para ajudar a nossa evolução de uma maneira geral. Mas, porém, todavia, aqui cabe nós expandirmos. E é lógico que eu não vou conseguir expandir a consciência dessa irmã. E tá tudo bem. Mas, para você que está assistindo, nós temos que trazer a verdade para libertar, não é mesmo? Mestre Sananda, Mestre Jesus, foi o maior médium que tivemos aqui na Terra. Ele não é só o salvador dos alecrim dourado de determinada religião. Ele é o salvador de todos nós. Ele é o mentor de todos nós. A diferença é que nós sentimos e entendemos que há outros espíritos com a missão e propósito de nos auxiliar e estão mais próximos da gente. E a esses espíritos nós chamamos de mentores espirituais. Então, Mestre Sananda, Jesus, também é o meu mentor espiritual.